O som do mato sendo pisado e o aroma da terra quente misturavam-se com a leve brisa que soprava entre as árvores da fazenda dos Pinheiros. Era uma manhã de primavera em 1933, e a luz do sol filtrava-se através das folhagens, criando um jogo de sombras dançantes sobre a grama esmeralda. Clara, uma jovem de apenas 18 anos, estava no quintal, seus olhos iluminados pelo brilho do dia, mas sua mente mergulhada em um turbilhão de emoções. O coração palpitava em seu peito quando, ao seu lado, Isadora, a escrava loira, de pele clara e cabelos dourados, oferecia-lhe um sorriso tímido e contagiante. Elas trocavam olhares cúmplices, envoltas em um momento que parecia sagrado, completamente alheias ao mundo ao seu redor. Mas o paraíso de Clara estava prestes a ser interrompido. Um ruído contundente se fez ouvir e, em um instante, os pássaros silenciaram. O casal de proprietários da fazenda, os nobres, senhores Alencar, fazia sua aparição, e ambos, em sua presença, eram como a própria tempestade que se aproximava. O coronel Alencar, com seu olhar severo e autoritário, e a senhora Alencar, com seu sorriso falso e dissimulado, eram os olhos e ouvidos de uma opressão sutil que não conhecia limites entre os muros daquela propriedade. Clara e Isadora se encontraram petrificadas, como se soubessem que tinham cruzado uma linha que não deveriam ter cruzado. Clara, o que você está fazendo aqui com essa escrava? A voz do coronel soou como um trovão, ecoando entre as árvores, e Clara sentiu um frio na espinha que ameaçava desmoronar a coragem que havia construído. O momento de intimidade foi substituído por um gelo que congelava a cena. Suas mãos se entrelaçando de forma instintiva, como se tentassem se proteger uma à outra, como se suas vidas dependessem daquele toque. Não, pai, nós... Clara tentou defender-se, mas suas palavras falharam, e um nó se formou na garganta. O coronel não estava interessado em justificativas. O único desejo que habitava seu olhar era a degradação. Ele avançou, seu rosto torcido por uma fúria que apenas os poderosos podiam sentir. Você se atreveu a manchar o nome da nossa família com esse relacionamento indigno. O que as pessoas vão pensar de você? De nós? Isadora, com a cabeça baixa, presenciava tudo sem ousar olhar para cima, seu coração pulsando como um tambor, antecipando os golpes que viriam. Clara sabia que a escrava não tinha voz ali, que toda a culpa recairia sobre ela. Essa era a dinâmica que sempre havia prevalecido na fazenda. O poder de um homem sobre uma mulher e de um proprietário sobre um trabalhador era uma regra, um ciclo de opressão que Clara começava a questionar. Ela não é uma mancha, pai, Clara exclamou, a indignação fervendo dentro dela e se transformando em coragem. Isadora é uma pessoa, assim como eu. Ela não merece isso? A ousadia das palavras a surpreendeu, mas naquele instante, Clara transformou-se diante de seus próprios olhos. A jovem submissa, que sempre aceitara as ordens e regras impostas, agora desafiava as normas que não deveriam existir. O coronel se deteve, suas feições endurecidas se contorcendo em raiva. O que ele via não era apenas uma filha desobediente, era uma ameaça à ordem que sempre se esforçara para manter. A senhora Alencar, percebendo a possibilidade de um escândalo, interveio, seu tom de voz tão afiado quanto uma lâmina. Clara, você não entende? Isso é algo que não pode continuar. Nós somos uma família respeitada. Uma relação como essa nunca será aceita, você sabe. Sua voz, tão autoritária quanto a do marido, apenas intensificou a tensão que se acumulava no ar. Eu não me importo com o que as pessoas pensam, Clara rebateu, a determinação pulsando em suas veias. Isadora é a única que me entende, a única que me vê de verdade. Eu não vou deixar que vocês a tratem como um objeto. Essa declaração soou como um soco no estômago do coronel. Ele hesitou, seus olhos escurecendo com raiva e perplexidade. O desejo de manter a filha sob seu controle colidia com a necessidade de salvaguardar seu nome. Isadora, sentindo o peso da cena, finalmente levantou o olhar, seus olhos claros refletindo o medo e a resoluta coragem que Clara tinha demonstrado. Elas estavam unidas naquele momento, não apenas como uma senhora e uma escrava, mas como duas jovens que desafiavam um sistema que os aprisionava. Clara, eu não quero que você se machuque, Isadora murmurou, a preocupação moldando suas palavras. Calma, Isadora, Clara disse, a suavidade em sua voz contrastando com a tensão que empurrava seus corpos. Mas a situação estava além de qualquer controle. O coronel, furioso, não estava disposto a ouvir mais. E em um movimento imediato ele avançou, disposto a cortar o que considerava uma traição. Levem essa mulher para a senzala! Ele gritou, a fúria em sua voz ecoando como um comando absoluto. Isadora começou a se mover, mas Clara se interpôs, já consciente de que não havia mais como voltar atrás. Não, pai. Você não vai fazer isso. A cena explodiu em um caos de gritos e empurrões. Clara se viu frente a frente com a cruel realidade da opressão, que assolava não apenas Isadora, mas todas as vidas que seu pai controlava.
O peso de sua escolha se tornava mais claro a cada segundo. Clara estava disposta a sacrificar tudo por aquela que amava. E enquanto a tensão se intensificava, ela percebeu que uma mudança irreversível estava prestes a acontecer. Essa luta por amor e dignidade moldaria não apenas seu destino, mas o de Isadora e de todos aqueles que estavam presos naquela fazenda. Naquele momento crucial, Clara decidiu que não se deixaria intimidar. Suas mãos apertaram-se em punhos e uma determinação ardente tomou conta de seu ser. Ela olhou para Isadora, que agora a encarava com esperanças e receios misturados. O destino delas estava entrelaçado e a única saída era lutar. E naquele instante, Clara soube que faria o que fosse necessário para salvar não apenas a si mesma, mas também a mulher que amava. Se você quer levar ela, vai ter que passar por mim. O coronel parou, e Clara sentiu que o peso da decisão estava finalmente em suas mãos. O que aconteceria a seguir definiria não só suas vidas, mas o futuro daquele lugar atormentado pela crueldade. E assim, em meio à tempestade que se formava, as duas mulheres se prepararam para a luta que se avizinhava, determinadas a desafiar um mundo que não entenderia. Os pais nobres descobrem o romance lésbico. Ela foge e leva junto a escrava loira, Clara, e Isadora estavam em um canto do quintal, longe do olhar autoritário do coronel Alencar, ainda tentando recuperar o fôlego após a explosão de emoções que quase havia os desfeitas. A tensão pairava no ar, mas agora, longe das ameaças, suas vozes puderam encontrar um espaço para se expressar. Clara, com a respiração entrecortada, olhou para Isadora, buscando a coragem para compartilhar os sentimentos que há tanto tempo guardava. Você acredita que um dia nós poderemos ser livres, Isadora? Clara perguntou, suas palavras escapando como um sussurro, carregadas de esperança e temor. Isadora, com um leve sorriso nos lábios, mas os olhos ainda tristes, respondeu: liberdade é um sonho, Clara. Mas o que fazemos aqui é um tipo de liberdade também, não é? Estar juntas, mesmo que por um momento... Sua voz tremia, mas Clara podia sentir a determinação pulsando no coração da jovem. As duas se sentaram em um tronco caído, que servia de banco improvisado. O mundo ao redor parecia se apagar, e tudo o que restava era a conexão entre elas. Clara tomou a mão de Isadora, entrelaçando os dedos, e sentiu a suavidade da pele clara, o calor que emanava, aquecendo seu espírito. Eu sonho com um lugar onde as pessoas não olham para você como uma propriedade, onde você pode escolher o que quer ser, Clara confessou, sua voz embargada. Isadora olhou para baixo, contemplando as folhas que dançavam ao vento. Eu sempre quis aprender a ler, Clara. Sonho em contar histórias que possam mudar o mundo. Havia uma vulnerabilidade na voz de Isadora que fez o coração de Clara apertar. A realidade das limitações que impunham a elas pesava como uma pedra. Você pode ensinar a mim e eu a você. Juntas podemos criar nosso próprio futuro, mesmo que seja em nossos sonhos, Clara disse, sua determinação crescendo. O medo de serem descobertas ainda era uma sombra em suas vidas, mas, naquele momento, a esperança e a coragem pareciam mais fortes. O sol começava a se mover, e os pássaros, esquecidos da presença do coronel, recomeçaram a cantar, trazendo uma leveza ao ar pesado. Clara virou-se para Isadora, seus olhos brilhando com uma nova ideia. Vamos fazer algo incrível. Vamos planejar uma fuga. Eu não quero mais viver nesta prisão. Se formos juntas, podemos conseguir. Isadora franziu a testa, a preocupação tomando conta de seu semblante. E se não conseguirmos? E se eles nos pegarem? O que acontecerá conosco? Teremos que correr esse risco. Não podemos continuar vivendo assim, escondidas na sombra do que queremos ser. Clara argumentou, a paixão em suas palavras inflamando a determinação de Isadora. Sei que não será fácil, mas prometo que estarei ao seu lado. Sempre. O silêncio que se seguiu era pesado, mas havia uma nova energia no ar. Ambas sabiam que a realidade que enfrentavam era cruel. A escravidão ainda era uma sombra pesada na sociedade brasileira. E Clara, mesmo como filha dos proprietários, sentia o peso da opressão que sua amiga suportava. Era um sistema que não apenas escravizava corpos, mas também silenciava vozes. As histórias de injustiça ecoavam por todo o Brasil. As marcas da escravidão não eram apenas cicatrizes visíveis, mas também feridas profundas na alma. Estima-se que, após a abolição, uma grande parte da população ainda vivia em condições degradantes, lutando para sobreviver em um mundo que as tratava como seres inferiores. As mulheres, especialmente, eram constantemente pressionadas a se conformar e a aceitar seus destinos. Mas Clara sabia que Isadora, com toda a sua força e graça, merecia mais. Isadora, você é muito mais do que uma escrava. Você é uma mulher forte, e eu vejo isso em cada gesto seu, Clara disse, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Nascemos em mundos diferentes, mas isso não deve nos separar. Juntas, podemos mudar a história que nos foi imposta.
Podemos ser as autoras de nosso próprio destino. As palavras de Clara atingiram Isadora como uma onda, trazendo à tona a determinação que havia se escondido por tanto tempo. Se você acredita que podemos, eu também acredito. Quero lutar por nós, por um futuro onde possamos ser livres, respondeu Isadora, seu olhar agora firme, refletindo a luz do sol que filtrava entre as folhas. Mas, enquanto o espírito de luta crescia entre elas, a sombra do coronel Alencar se aproximava novamente. A senhora Alencar, percebendo a ausência de Clara, começou a se preocupar. O olhar da mulher, sempre atento e crítico, havia notado as interações de sua filha e a escrava, e a sutil tensão que pairava no ar era um sinal de que algo estava prestes a acontecer. Clara, onde você está? Venha vir aqui agora. A voz da senhora Alencar cortou o ar como uma faca, e a alegria que havia florescido entre Clara e Isadora evaporou instantaneamente. O medo voltou a apertar o peito de ambas e Clara, em um instante de pânico, apertou a mão de Isadora mais forte. Temos que nos esconder. Não podemos ser vistas assim. Elas rapidamente se levantaram e o momento de conexão intensa foi interrompido, mas não antes que uma semente de esperança e coragem fosse plantada. Clara sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos, mas a determinação de Isadora ao seu lado era a luz que guiaria seu caminho. O que as aguardava era um dilema maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. O amor que florescia entre as duas mulheres era um ato de resistência em um mundo que tentava sufocá-las. E enquanto Clara e Isadora se afastavam, a sombra da opressão se tornava mais evidente, prenunciando o que estava por vir. Com a consciência da injustiça que as cercava e a determinação renovada, Clara e Isadora estavam prontas para desafiar não só as normas sociais, mas a própria estrutura que sustentava a opressão. E assim, a história delas se desenrolava, entrelaçada com os sonhos e medos de uma época em que a liberdade ainda era um conceito distante, mas não impossível. Os pais nobres descobrem o romance lésbico. Ela foge e leva junto a escrava loira. O silêncio que se seguiu à explosão emocional de Clara e Isadora foi rapidamente interrompido pela chegada de um novo capataz à fazenda dos Pinheiros. Seu nome era Joaquim, um homem de estatura alta e olhar penetrante, que parecia carregar o peso de um passado sombrio. As histórias sobre ele circulavam entre os trabalhadores como uma sombra, um capataz que não hesitava em usar a força para garantir a obediência. Seu olhar gélido e sorriso sarcástico deixavam claro que ele não pretendia ser apenas mais um na hierarquia do coronel Alencar. Na manhã seguinte à sua chegada, Clara e Isadora estavam novamente escondidas em seu canto favorito do quintal, mas a atmosfera era diferente. Uma nuvem de tensão pairava sobre a fazenda. O som de gritos e chicotes ecoava distante, como um aviso do que estava por vir. Clara não conseguia ignorar a sensação de que a liberdade que elas haviam sonhado começava a se desfazer. Isadora, você ouviu sobre o novo capataz? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. Isadora assentiu, o rosto pálido revelando seu medo. Dizem que ele não tem piedade, respondeu. Aquelas palavras pesavam no ar, como um prenúncio do horror que estava por vir. O dia avançava, e a rotina dos trabalhadores começou a ser marcada por um clima hostil. Joaquim não perdeu tempo para estabelecer sua autoridade. Ele andava pela fazenda como um predador, observando todos com olhos críticos, e logo seus gritos se tornaram rotina. Qualquer deslize, por menor que fosse, resultava em castigo severo. Clara viu um jovem chamado Pedro ser arrastado por Joaquim após uma simples queda de um balde. O som do chicote contra a carne ecoou, e o medo se espalhou como um incêndio. Mas, mesmo em meio ao pânico, Clara começou a observar. Ela notou que Joaquim, apesar de sua brutalidade, tinha um padrão. Ele parecia se vingar de qualquer um que o desafiasse, mas também buscava aqueles que eram vulneráveis em sua nova posição. Clara percebeu que a vigilância sobre Isadora aumentava, e isso a deixava em alerta. Isadora, ao contrário, parecia mais frágil sob o peso da opressão. Clara decidiu que precisaria ser mais astuta, aprender a jogar o jogo que Joaquim impunha. Com o passar dos dias, Clara começou a desenvolver suas habilidades de sobrevivência. Ela escutava atentamente as conversas entre os trabalhadores, captando informações que poderiam ser úteis. Aprendeu a se mover furtivamente, evitando o olhar afiado de Joaquim. A cada dia que passava, Clara tornava-se mais consciente do quanto aquilo poderia afetar seu plano de fuga com Isadora. Não havia mais tempo para hesitar. Isadora, precisamos ser mais cuidadosas. Joaquim é diferente. Ele vai querer nos dividir. Clara sussurrou em uma noite, enquanto se escondiam sob a luz fraca da lua. Isadora, com os olhos arregalados, respondeu: O que devemos fazer, Clara? Ele é mais forte que nós. Clara segurou a mão da amiga, transmitindo uma força silenciosa. Precisamos agir como se nada estivesse acontecendo. Precisamos fazer com que ele subestime nossa conexão. Não podemos deixar que ele veja a força que temos juntas.
Essa decisão trouxe um novo fôlego à relação das duas. Elas começaram a se comunicar em códigos sutis, gestos que somente as duas poderiam entender. Um olhar, um toque nos dedos e um sorriso disfarçado tornaram-se a essência de sua resistência. Clara prometeu a si mesma que não deixaria Joaquim quebrar o espírito de Isadora, nem o seu. No entanto, a situação se tornava cada vez mais insustentável. Joaquim, em sua busca por controle absoluto, começou a punir não apenas os trabalhadores, mas também aqueles que pareciam próximos uns dos outros. As tensões aumentavam e a opressão era palpável. Cada dia trazia um novo clima de medo. Clara se via pensando repetidamente em suas conversas com Isadora, em suas promessas de liberdade e em como tudo isso poderia acabar se não tomassem uma atitude. O tempo estava se esgotando. Certa noite, enquanto Clara lavava roupas na beira do rio, viu Joaquim se aproximando. Ele observava cada movimento dela com um olhar insidioso. O coração de Clara disparou. Era uma armadilha, e ela sentia isso nas entranhas. "O que você está fazendo aqui, Clara?" Joaquim perguntou, sua voz carregada de sarcasmo. Clara forçou um sorriso, tentando disfarçar o medo. "Apenas lavando, senhor. O que mais eu poderia fazer?" Ele se aproximou ainda mais, quase invadindo seu espaço. "Cuidado com as palavras, garota. Não quero que você se esqueça de quem manda aqui." Aquele momento foi um divisor de águas. Clara percebeu que não poderia mais permitir que o medo dominasse suas ações. Enquanto Joaquim se afastava, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não deixaria que ele a intimidasse. Sua determinação se solidificou e uma ideia começou a crescer em sua mente. A fuga, que antes parecia uma possibilidade distante, agora se tornava uma necessidade urgente. Clara sabia que precisava agir rapidamente. Nos dias seguintes, Clara e Isadora se reuniram em segredo à noite, planejando cada detalhe. As conversas eram rápidas, mas cheias de significado. "Precisamos de um caminho seguro. Um lugar onde possamos nos esconder antes de conseguirmos sair da fazenda", Clara disse, traçando um mapa na terra com o dedo. Isadora, com os olhos brilhando de determinação, respondeu: "Eu conheço uma trilha nas montanhas. É difícil, mas pode nos levar para longe daqui." A percepção de que estavam em uma corrida contra o tempo trouxe um novo vigor a ambas. As esperanças de liberdade começaram a tomar forma, mas o clima de opressão se intensificava com a presença de Joaquim. Ele parecia estar sempre um passo à frente, e Clara sabia que não poderia deixar que as coisas chegassem ao ponto em que tudo se tornasse impossível. A opressão que cercava Clara e Isadora era uma constante, mas também acendia a chama da resistência dentro delas. Elas não estavam mais dispostas a serem apenas vítimas de um sistema cruel. A luta pela liberdade se tornava uma questão de sobrevivência. À medida que a tensão aumentava, Clara sentia que o destino delas se aproximava de uma escolha crítica. O novo capataz e sua brutalidade tornavam a vida na fazenda insuportável, mas ao mesmo tempo, isso as empurrava para um caminho onde a transformação e a liberdade poderiam ser possíveis. A conexão entre Clara e Isadora, forjada em meio às adversidades, estava mais forte do que nunca. Elas não eram apenas amigas, eram aliadas numa batalha que poderia mudar suas vidas para sempre. Clara olhou para Isadora e, com um sorriso determinado, disse: "Estamos quase lá. A liberdade está mais próxima do que nunca." Os pais nobres descobrem o romance lésbico. Ela foge e leva junto a escrava loira. Clara acordou em meio a um pesadelo que parecia se tornar realidade. O dia amanhecia cinzento e a luz fraca filtrava-se pelas frestas da pequena janela do quarto, trazendo consigo um pressentimento inquietante. Algo estava prestes a acontecer. Clara não conseguia esquecer as palavras que ouvira na noite anterior, sussurros que circulavam entre os trabalhadores, rumores sobre Joaquim e sua intenção de vender Isadora. O coração dela disparou e um nó se formou em sua garganta. "Não, isso não pode acontecer", pensou. Naquela manhã, Clara decidiu que precisava agir. A cada passo que dava, a pressão aumentava em seu peito. O sistema de venda de escravos era uma realidade brutal, e Clara sabia que as consequências seriam devastadoras. As pessoas que eram vendidas não eram apenas arrancadas de suas famílias e lares, mas também subjugadas a uma vida de sofrimento e humilhação. A ideia de Isadora ser levada para longe, longe de seus braços, era inaceitável. Clara se lembrava de como a sua escravidão moldava a vida dos trabalhadores, como as feridas não se limitavam ao corpo, mas atingiam a alma. Ela se dirigiu à cozinha, onde Dona Rosa, a cozinheira, preparava o café da manhã. O aroma do pão recém-assado misturava-se ao cheiro forte do feijão. Clara se aproximou, tentando parecer despreocupada, mas seu olhar traía o desespero. "Dona Rosa, você ouviu algo sobre Joaquim?" perguntou, forçando um tom casual. A mulher, com suas mãos calejadas, olhou por cima do ombro, percebendo a preocupação na expressão de Clara. "Ouvi sim, minha filha. O homem é um lobo em pele de cordeiro. Se ele está de olho na Isadora, é porque já decidiu o que quer fazer", respondeu Dona Rosa, sua voz um sussurro pesado.
O que você vai fazer? Não é seguro se meter com ele. Clara sentiu a urgência aumentar. Precisava de um plano. Enquanto os trabalhadores se espalhavam pela fazenda, Clara começou a observar Joaquim com mais atenção. Ele se movia com confiança, como um predador esperando o momento certo para atacar. O capataz estava em uma reunião com o coronel Alencar, e Clara decidiu que era sua oportunidade. Com passos silenciosos, aproximou-se da porta da sala onde os homens discutiam. A conversa era baixa, mas ela conseguia captar algumas palavras. Preciso de mais dinheiro, Alencar. Vender a escrava loira é a solução. Ela vale uma fortuna, Joaquim afirmava, a voz carregada de frieza. O coronel respondeu com um tom autoritário. Faça o que for preciso. Aquelas pessoas não têm valor. O que importa é o lucro. Clara sentiu um frio na espinha. As palavras deles eram um sopro de morte para Isadora, e o desespero a consumia. Sem pensar, Clara se afastou da porta, determinada a não deixar que a decisão de Joaquim se concretizasse. As horas passaram lentamente, e a tensão crescia à medida que a noite se aproximava. Clara e Isadora se encontraram em seu esconderijo habitual, e Clara não conseguia esconder a ansiedade em seu olhar. Isadora, precisamos falar. Joaquim está planejando te vender? Ele disse que você vale uma fortuna, Clara revelou com a voz trêmula. O rosto de Isadora empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Isso não pode ser verdade, Clara. Eu não posso ir embora. Eu não consigo imaginar a vida sem você. A dor da possibilidade de separação era palpável, e Clara sentiu seu coração se partir. Eu não vou deixar que isso aconteça. Temos que fugir juntas, antes que ele faça algo, Clara declarou, sua voz agora firme, a determinação tomando conta dela. Isadora olhou nos olhos de Clara buscando a força que sempre a ajudara a resistir. Você acha que temos uma chance? Precisamos tentar. Não temos outra escolha, Clara respondeu, tomando a mão da amiga. Juntas, começaram a traçar um plano desesperado. Durante os dias seguintes, Clara se dedicou a reunir suprimentos e a observar os horários dos guardas. Sabia que precisariam de muita astúcia para escapar daquele lugar. A pressão aumentava e a brutalidade de Joaquim se tornava cada vez mais evidente. Ele punia os trabalhadores com frequência, buscando quebrar a resistência que ainda existia entre eles. Clara sentia que o tempo estava se esgotando. Cada grito que ouvia, cada tapa ressoando nas paredes da fazenda, alimentava sua determinação. Isadora tornou-se mais silenciosa, como se estivesse absorvendo a dor que a cercava, mas Clara sabia que a esperança ainda queimava dentro dela. Uma noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, Clara decidiu que era hora de agir. Elas se encontraram na escuridão, com suas mochilas prontas. Vamos fazer isso, Isadora. Hoje é o dia. Precisamos ser rápidas e silenciosas, Clara sussurrou, a adrenalina pulsando em suas veias. Isadora assentiu, e juntas saíram em direção à liberdade. Elas se moveram pelas sombras, evitando o caminho principal. O medo era palpável, mas a determinação de Clara a impulsionava. No entanto, ao se aproximarem do portão principal, um som cortante interrompeu a noite. A voz de Joaquim ressoando, grave e autoritária. Onde você pensa que vai, escrava? Era uma armadilha. Clara sentiu o coração parar. Corra, Isadora! Gritou, empurrando a amiga para frente enquanto se virava para enfrentar Joaquim. A tensão no ar era eletrizante. O capataz se aproximava com um sorriso cruel nos lábios. O que Clara não sabia era que esse momento de desespero se tornaria um divisor de águas em sua vida, uma transformação de uma jovem apática para uma mulher que lutaria contra a opressão com todas as suas forças. Isadora desapareceu na escuridão, mas Clara, sem saber o que aconteceria a seguir, decidiu que não deixaria que o medo a dominasse. Ela olhou para Joaquim e, naquele instante, um fogo ardente acendeu dentro dela. A luta pela liberdade de Isadora havia começado, e nada a impediria de lutar por seu amor. Clara não tinha mais dúvidas. A decisão de fugir já estava tomada. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, ela e Isadora se encontraram novamente, ansiosas na escuridão. A tensão no ar era palpável, uma mistura de medo e esperança. Clara olhou para Isadora, que estava mais pálida do que o normal, e percebeu que a realidade estava começando a pesar sobre os ombros da jovem. Precisamos ser rápidas e discretas, Clara disse, a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. Joaquim e o coronel não vão descansar até que você esteja longe. E se formos pegas? Isadora perguntou, a tremedeira em sua voz denunciando o medo que tentava esconder. E se não conseguirmos? Não podemos pensar assim. Se não tentarmos, Joaquim vai te levar e aí será tarde demais, respondeu Clara, segurando a mão de Isadora com força. Se conseguirmos chegar até o rio, poderemos nos esconder até amanhã. Depois, podemos buscar um jeito de sair da cidade. Naquela noite, enquanto os sons da fazenda se aquietavam, as duas garotas se prepararam. Clara vestiu um manto escuro que escondia suas roupas de menina rica e preparou uma pequena mochila com o que podia.
Algumas roupas, um pouco de pão e queijo que havia conseguido furtar da cozinha e um pouco de água. Isadora, por sua vez, pegou um pequeno objeto que Clara não reconheceu, mas que parecia precioso. É um colar que minha mãe me deu. Eu não posso deixar para trás, disse, seus olhos brilhando com lágrimas. Clara não disse nada, pois sabia que aquela lembrança significava muito. Vamos, disse apenas puxando Isadora para fora do esconderijo. Silenciosas como sombras, elas avançaram pela fazenda, evitando os caminhos mais iluminados. O silêncio da noite era cortado apenas pelo canto distante de um galo e pelo farfalhar das folhas nas árvores. O coração de Clara batia forte, mas a determinação a movia. Elas precisavam chegar ao rio, onde a liberdade poderia estar esperando. Mas a liberdade não era fácil de alcançar. Ao se aproximarem da cerca que delimitava a fazenda, Clara parou abruptamente. Isadora, escuta, pode haver patrulhas lá fora. Precisamos nos mover com cuidado. Isadora acenou, a respiração presa, mas os olhos fixos no horizonte. Clara sabia que, se fossem capturadas, não haveria mais esperança. O capataz não hesitaria em usar a força para levá-las de volta. Cautelosamente, elas avançaram, contornando o grande estábulo. O cheiro de feno e suor era forte, e Clara sentiu o estômago embrulhar. Um estalido a fez parar, e seu coração disparou. O que foi isso? Isadora sussurrou, os olhos arregalados. Calma. Deve ter sido só um animal, Clara murmurou, embora seu próprio medo estivesse crescendo. Elas continuaram, mas a sensação de estarem sendo observadas era esmagadora. Ao chegarem na margem do rio, Clara viu a água correr com uma intensidade que refletia a urgência de sua situação. O luar iluminava a superfície, criando um caminho prateado por onde poderiam fugir. Estamos quase lá, Clara disse, embora sentisse que algo a observava. Mas, quando se preparavam para atravessar, um barulho a fez congelar. Um grupo de homens, com lanternas nas mãos, aparecia ao longo da margem. Devemos voltar, Isadora sussurrou, mas Clara a segurou firmemente. Não, temos que atravessar, agora, Clara respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. Elas se agacharam atrás de uma árvore observando os homens. A cada palavra que escutavam, o pânico de Clara aumentava. Ele deve estar por aqui, em algum lugar. Mande os homens revistarem a fazenda. Não podemos deixar essas duas escaparem, disse um dos homens. Era Joaquim, e seu tom deixava claro que ele estava decidido a encontrar as garotas. Clara sentiu a raiva crescendo dentro de si. Como ele poderia ser tão cruel? Como poderia tratar Isadora como um mero objeto a ser vendido? Não podemos esperar mais. Vamos, Isadora! Clara exclamou, puxando a amiga para a água. Com um último olhar para trás, as duas garotas mergulharam no rio. A água gélida envolveu seus corpos e Clara sentiu o medo se misturar à liberdade que se aproximava. Elas nadaram, cada movimento sendo um clamor por vida e esperança. Mas a correnteza era forte, e a escuridão a envolvia como um manto pesado. Clara olhava para Isadora, que lutava para se manter à tona, e seu coração disparava. Segure-se em mim! Clara gritou, puxando Isadora mais perto. A água batia contra seus rostos, e enquanto nadavam, Clara sentiu que o destino estava se aproximando, uma mistura de adrenalina e ansiedade. A luz da lanterna dos homens se refletia na água, e os gritos deles ecoavam na noite. Elas estão no rio! Rápido, rápido! Clara sabia que não poderiam desanimar. A liberdade estava perto, mas a luta para alcançá-la não seria fácil. E assim, lutando contra a correnteza e o medo, elas seguiram em frente, determinadas a não deixar que o passado as prendesse mais. O futuro estava incerto, mas a coragem de Clara e o amor por Isadora eram as únicas coisas que importavam agora. Naquele momento decisivo, Clara percebeu que a luta pela liberdade não era apenas uma batalha física, mas uma afirmação de sua própria existência. Nós vamos conseguir, murmurou para Isadora, que lutava ao seu lado. Vamos encontrar um lugar onde possamos ser livres. Juntas. Isadora assentiu. E mesmo com a escuridão à sua volta, suas mãos se entrelaçaram. A ligação entre elas era mais forte do que qualquer corrente que tentasse os prender. E assim, com o coração cheio de esperança, Clara e Isadora nadaram em direção ao desconhecido, determinadas a escrever suas próprias histórias de liberdade e amor. A água fria do rio envolveu Clara e Isadora como um manto, levando consigo os medos e as incertezas que as perseguiram até ali. Elas mergulharam em um silêncio tenso, apenas escutando o som da correnteza e os sussurros da noite. Clara puxou Isadora para a margem oposta, suas mãos entrelaçadas, respirando fundo para acalmar o coração acelerado. Estamos do outro lado, murmurou, com um misto de alívio e apreensão. As duas garotas se agacharam atrás de um arbusto grosso, observando a margem do rio, onde a luz das lanternas dançava, como se buscassem por sombras. Joaquim e seus homens estavam mais próximos do que poderiam imaginar, e a adrenalina pulsava nas veias de Clara, que se lembrava de como a crueldade daquele homem havia se infiltrado em suas vidas. Mas, naquele momento,
O desejo de liberdade superava todos os medos. Precisamos encontrar um lugar seguro para descansar, sussurrou Isadora, a voz trêmula, mas determinada. Clara assentiu, sabendo que a fuga era apenas o começo de uma jornada que exigiria coragem e astúcia. Vamos nos afastar da água. A floresta pode nos esconder por um tempo. Elas se moveram furtivamente pela vegetação, a escuridão envolvendo-as como um abrigo. Clara não podia deixar de pensar na ironia de estarem fugindo para a liberdade, mas ainda precisando se preocupar com a escuridão que as cercava. O amor entre elas era uma luz, mas a opressão que deixavam para trás ainda lançava sombras pesadas sobre suas almas. Após alguns minutos encontraram uma pequena clareira, onde se sentaram para recuperar o fôlego. A respiração de Clara logo se acalmou, mas os olhos de Isadora estavam marejados. E se nunca conseguirmos escapar? E se Joaquim nos encontrar? Não vamos pensar assim, Isadora. Estamos livres agora. Precisamos nos concentrar em seguir em frente, respondeu Clara com firmeza. Ela segurou o rosto da amiga, olhando em seus olhos. Juntas, podemos enfrentar qualquer coisa. O tempo passou e o frio da noite começou a se intensificar. Clara percebeu que, apesar de todas as dificuldades, a presença de Isadora a encorajava a seguir em frente. A conexão que compartilhavam era mais forte do que qualquer corrente que as prendesse a um destino cruel. Contudo, sabiam que a jornada estava apenas começando. De repente, o som de passos se aproximou e Clara sentiu seu coração parar. O que foi isso? Sussurrou, a voz quase inaudível. Isadora também parecia ter sentido a aproximação de algo ou alguém. Ambas se agacharam, o medo se instalando novamente. Mas, para a surpresa delas, não era Joaquim nem seus homens. Um jovem, com roupas simples, surgiu da escuridão. Vocês não precisam ter medo, disse ele com uma voz suave. Sou Miguel, e estou aqui para ajudar. As garotas se entreolharam desconfiadas. Como podemos confiar em você? Perguntou Clara, sem deixar de observar cada movimento do jovem. Eu ouvi sobre vocês, sobre a fuga. Há muitas pessoas que se opõem a esse sistema cruel. Eu só quero ajudar, ele respondeu, o olhar sincero. Aqui perto há um grupo que pode oferecer abrigo. Precisamos ir logo, pois não temos muito tempo. A hesitação de Clara se dissipou. Se Miguel estava dizendo a verdade, talvez houvesse esperança. Vamos, disse, puxando Isadora. Precisamos nos mover rápido. Miguel liderou o caminho pela floresta, guiando-as por entre as árvores e arbustos. Enquanto caminhavam, Clara não podia deixar de admirar a coragem de Isadora, que parecia revigorada pela possibilidade de salvação. O peso da opressão que antes as cercava estava começando a se dissipar, embora a realidade ainda estivesse longe de ser segura. Depois de alguns minutos, chegaram a uma pequena cabana escondida entre as árvores. Uma luz suave emanava de dentro e Clara sentiu uma onda de alívio. Aqui é seguro, disse Miguel, empurrando a porta. Entrem! Dentro, encontraram um grupo de pessoas reunidas, cada um com histórias de luta e resistência. Havia homens e mulheres, todos unidos em um propósito comum: derrubar a opressão que sufocava suas vidas. A sensação de pertencimento envolveu Clara e Isadora, e a esperança pulsou em seus corações. Precisamos cuidar delas, disse uma mulher de cabelo cacheado que se apresentou como Ana, uma líder do grupo. Elas correram um grande risco ao fugir. Precisamos mantê-las seguras até que possamos encontrar uma maneira de ajudá-las a sair da cidade. Isadora olhou para Clara, os olhos brilhando com uma nova determinação. Estamos prontas para lutar, se for preciso, disse, a coragem ressoando em sua voz. Clara sorriu, sentindo que finalmente tinha encontrado um lugar onde poderiam se expressar livremente, sem medo de represálias. A noite passou, e enquanto os membros do grupo compartilhavam histórias de suas próprias lutas, Clara e Isadora foram lentamente se envolvendo na conversa. Ficaram sabendo que havia outros que haviam escapado e que, juntos, poderiam criar uma rede de apoio. A solidariedade era uma arma poderosa, mas Clara sabia que a liberdade não era garantida. Joaquim e o coronel Alencar não iriam desistir tão facilmente, e a busca por Isadora apenas aumentaria. Precisamos nos preparar para o que está por vir, disse ela, seu olhar fixo em Ana. Não podemos deixar que nos peguem de novo. Ana assentiu. Vamos planejar uma rota segura para vocês saírem da cidade. E quanto a Joaquim, ele não é tão poderoso quanto parece. A opressão que ele exerce depende do medo, e o medo pode ser quebrado. Clara sentiu um novo fogo acender dentro de si. Ela não lutaria apenas por sua própria liberdade, mas por todas aquelas que haviam sofrido nas mãos de opressores. A próxima etapa da jornada estava prestes a começar, e Clara sabia que cada passo a aproximava de um futuro onde ela e Isadora poderiam viver livres, sem medo, unidas por um amor que desafiava todos os limites. Estamos prontas para tudo, sussurrou Isadora, apertando a mão de Clara. Naquele momento, Clara soube que juntas enfrentariam qualquer tempestade,
e que a luz da liberdade seria mais brilhante do que qualquer sombra que tentasse se impor. A escuridão da floresta parecia engolir Clara e Isadora, e enquanto elas se moviam furtivamente entre os troncos, a tensão aumentava a cada passo. O alívio de terem escapado do rio foi rapidamente substituído pela consciência de que a liberdade ainda era um sonho distante. O silêncio da noite era cortado apenas pelo farfalhar das folhas e o som distante de vozes masculinas. O coração de Clara disparou. "Estamos seguras?" perguntou, sua voz mal passando do sussurro. "Por enquanto, sim", respondeu Isadora, olhando por cima do ombro. Mas a incerteza pairava sobre elas como uma neblina espessa. Clara sentiu a mão de Isadora apertar a sua, um gesto que trazia um misto de conforto e urgência. Elas precisavam se mover. O grupo de homens que trabalhava para Joaquim não estava longe, e a possibilidade de serem capturadas novamente as perseguia como um pesadelo. Enquanto atravessavam a clareira, Clara olhou para o céu. As estrelas brilhavam, mas a beleza delas parecia distante, como se a vida que levavam não tivesse espaço para sonhos. A opressão que haviam deixado para trás ainda se desenrolava em suas mentes. Elas sabiam que a fuga era só o começo de um caminho repleto de perigos, um caminho que exigiria coragem e astúcia. De repente, um barulho diferente cortou o silêncio. Clara congelou, seu corpo pronto para reagir. Era um grupo de homens, rindo e conversando, suas vozes ecoando entre as árvores. Instintivamente, Clara se agachou, puxando Isadora para mais perto. "Precisamos nos esconder", sussurrou, sentindo o pânico subir como um incêndio. Elas se espremeram sob um denso arbusto, a respiração entrecortada. Os homens passaram e Clara reconheceu alguns deles. Trabalhadores da fazenda, homens que conheciam a realidade cruel da opressão, mas que, mesmo assim, estavam ali, seguindo ordens. A impotência deles a incomodava. Como podiam se submeter a Joaquim? A opressão era uma corrente invisível que os mantinha presos. A dor de Clara se intensificou ao perceber que, enquanto ela e Isadora lutavam por liberdade, muitos outros estavam paralisados pelo medo. "Eles não vão nos encontrar aqui", murmurou Isadora, embora sua voz tremesse. Clara não estava tão certa. O som de passos se afastando não significava segurança. A tensão no ar era palpável e, por um instante, elas se permitiram acreditar que estavam a salvo. Mas a verdade era diferente. A liberdade estava a um passo, mas o caminho para ela era repleto de armadilhas. Quando os homens finalmente se afastaram, Clara se levantou lentamente, verificando os arredores. "Precisamos seguir em frente", disse, puxando Isadora pela mão. Elas começaram a caminhar novamente, mas a escuridão parecia ter vida própria, envolvendo-as em um abraço sufocante. O medo de serem descobertas tornava cada som um alerta. "Clara, o que vamos fazer se Joaquim nos encontrar?" Isadora perguntou, sua voz tão baixa que mal conseguia ouvir. Clara parou e a olhou nos olhos. "Nós enfrentaremos isso juntas. Não podemos deixar o medo nos dominar. Lembre-se do que sentimos quando estávamos perto do rio. Essa é a nossa força." Ouvindo as palavras de Clara, Isadora balançou a cabeça, um misto de esperança e receio em seu olhar. O desejo de liberdade queimava dentro delas, mas também havia uma sombra do passado que precisava ser confrontada. Clara respirou fundo, decidida a não deixar que o medo a dominasse. Elas continuaram a avançar, guiadas por uma luz distante que se tornava cada vez mais visível. Chegaram a uma pequena clareira, onde uma cabana simples se erguia, cercada por árvores altas. O calor da luz que emanava de dentro parecia prometer um abrigo, mas a dúvida se instalou novamente. Clara hesitou. "Devemos entrar? E se forem os homens de Joaquim?" Isadora questionou, insegura. Clara, porém, sentia que a necessidade de um abrigo era mais forte do que o medo. "É um risco que precisamos correr", disse Clara, decidida. "Precisamos nos proteger do frio e da tensão. Se forem eles, encontraremos uma maneira de escapar." Com um último olhar para Isadora, Clara empurrou a porta da cabana. A luz interior iluminou seus rostos, revelando um grupo de pessoas reunidas em torno de uma mesa. O que viu ali a surpreendeu. Os rostos eram familiares. Trabalhadores da fazenda, suas feições marcadas pela luta, mas os olhos brilhavam com um fervor de resistência. Clara não podia acreditar que havia outras vozes se levantando contra a opressão. Um homem de cabelos grisalhos, que parecia ser o líder, a encarou. "Vocês finalmente chegaram. Estávamos esperando por vocês." "Esperando por nós?" Clara repetiu, a confusão a dominando. "Como vocês sabiam que estávamos fugindo?" "O sistema de opressão é forte, mas a resistência também é." "Ninguém deveria lutar sozinha", respondeu o homem, sua voz firme e cheia de compaixão. "Sabemos o que Joaquim faz, e estamos prontos para agir." Clara sentiu uma onda de esperança. "E o que podemos fazer?" perguntou, a adrenalina agora impulsionando sua determinação. "Primeiro, precisamos nos esconder aqui até que a situação se acalme. Depois, precisamos planejar um contra-ataque." "Não podemos mais viver com medo", disse o homem, olhando para Isadora e Clara.
Vocês têm coragem, e isso é o que precisamos. Quando o homem terminou, Clara olhou para Isadora, que estava tão assustada quanto esperançosa. O grupo começou a discutir, e Clara sentiu que finalmente havia encontrado um lugar onde suas vozes poderiam ser ouvidas. Mas a realidade de sua situação ainda pairava sobre elas. O passado estava prestes a se revelar de maneiras que Clara nunca imaginou. Enquanto a conversa na cabana avançava, um sentimento de que algo maior estava à espreita começou a se formar em seu estômago. Para a liberdade que buscavam, precisavam enfrentar não apenas os homens que as oprimiram, mas também os segredos que habitavam em seus corações. Precisamos ser cuidadosas. Joaquim não descansará enquanto não nos encontrar, alertou Clara, seu olhar determinado. A opressão que enfrentavam não era apenas uma batalha física, mas uma luta pela dignidade e por suas identidades. E assim, no meio da resistência, Clara começou a entender que o amor que compartilhavam não era apenas um refúgio, mas uma arma poderosa contra um sistema que buscava silenciá-las. Enquanto a tensão na cabana se intensificava, Clara percebeu que a jornada estava apenas começando. A luta para encontrar a liberdade e a dignidade se tornava mais complexa, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse, com Isadora ao seu lado. A conexão que dividiam era mais forte do que qualquer corrente, e a coragem que despertava nas sombras da opressão seria seu guia. No entanto, uma revelação chocante a aguardava, algo que a forçaria a confrontar não apenas os captores, mas também a si mesma. Clara percebeu que o caminho à frente estava repleto de desafios, mas, com Isadora ao seu lado, tudo parecia possível. O amor, afinal, poderia ser a chave para a liberdade que tanto desejavam. Os pais nobres descobrem o romance lésbico. Ela foge e leva junto a escrava loira. A clareira estava silenciosa, mas a tensão no ar era palpável. As sombras das árvores dançavam sob a luz da lua, criando um cenário que parecia tanto mágico quanto opressivo. Clara e Isadora, escondidas sob a copa das árvores, perceberam que o alívio de estarem livres do alcance de Joaquim ainda não era suficiente para garantir sua segurança. O desejo de liberdade ardia dentro delas, mas o medo de serem capturadas novamente as paralisava. Se tivermos que nos esconder aqui a noite toda, podemos ao menos nos contar sobre os sonhos que temos, disse Clara, tentando quebrar o silêncio que as envolvia. Isadora olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Sonho em viver em um lugar onde não tenhamos que nos esconder, um lugar onde possamos amar livremente. Clara sorriu, um sorriso que misturava tristeza e coragem. Eu também. E prometo que faremos isso juntas. Após um momento de silêncio, Clara tomou coragem. Ela sabia que a situação exigia mais do que apenas palavras de conforto. Isadora, precisamos fazer algo mais. Não podemos viver com medo para sempre. Devemos mostrar a eles que somos mais fortes do que pensam. Com a determinação crescendo em seu peito, Clara se levantou, a luz da lua refletindo em seu rosto decidido. Vamos até a fazenda. Precisamos confrontar Joaquim e o coronel Alencar. É hora de mostrar a todos quem somos. Isadora hesitou, mas a fervorosa determinação de Clara era contagiante. Elas começaram a caminhar em direção à fazenda, cada passo um ato de rebeldia contra a opressão que as aprisionava. O caminho era sombrio, mas a coragem pulsava dentro delas. O coração de Clara batia acelerado enquanto se aproximavam do que poderia ser um confronto decisivo. Ao chegarem aos arredores da fazenda dos Pinheiros, o cheiro da terra, misturado ao aroma da noite, fazia Clara sentir que estava em um campo de batalha. As luzes da casa grande brilhavam à distância, e os murmúrios dos trabalhadores se misturavam ao som da natureza. Clara respirou fundo e se virou para Isadora. Estamos prontas para isso? Vamos fazer história. Isadora assentiu, embora seu olhar traísse sua ansiedade. Elas se aproximaram e a visão da casa grande trouxe à tona uma onda de lembranças. Risos, olhares furtivos e promessas sussurradas sob a luz da lua. Mas agora, tudo parecia diferente. A opressão que antes era invisível se tornara uma sombra opressora. E Clara estava decidida a desafiá-la. Quando chegaram ao pátio, Clara viu Joaquim e alguns homens reunidos, seus rostos iluminados pela luz fraca de uma lanterna. O capataz estava em meio a uma conversa, gesticulando com raiva, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É agora ou nunca, sussurrou ela, seu coração disparando. Com o peito cheio de coragem, Clara avançou, chamando a atenção de todos. Joaquim! Sua voz ecoou, firme e clara. Os homens viraram-se, surpresos. O capataz arqueou uma sobrancelha, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Olha quem decidiu se mostrar, a filha do coronel. O que você quer, Clara? Um novo castigo? Não. Hoje não sou mais a filha do coronel. Eu sou Clara, e venho aqui para exigir respeito. As palavras saíram como um grito de liberdade, um chamado à resistência. Isadora, ao seu lado, segurou sua mão, um gesto de apoio que solidificou a determinação de Clara. Você é apenas uma garota ingênua, Clara.
O que você sabe sobre respeito? Você tem tudo o que quer por causa do nome que carrega. Não tem ideia do que é a verdadeira luta. Joaquim respondeu, sua voz carregando desprezo. Eu sei que estou cansada de viver com medo. Cansada de ser tratada como uma propriedade. Cansada de ver pessoas boas sendo tratadas como animais. Clara desafiou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. A tensão no ar aumentou e os homens ao seu redor começaram a murmurar entre si, surpresos e intrigados. Você não tem poder aqui, Clara. Volte para casa antes que seja tarde demais. Joaquim ameaçou, mas Clara não recuou. O calor da indignação a envolvia e ela estava disposta a lutar. Eu posso não ter poder sobre esse lugar, mas tenho poder sobre o que sinto. E eu amo Isadora. E isso é algo que ninguém pode tirar de mim. A declaração ressoou como um trovão entre as árvores ao redor, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras de Clara ecoaram pela fazenda e o impacto foi imediato. Alguns trabalhadores, que até então observavam em silêncio, começaram a sussurrar entre si, a incredulidade se transformando em murmúrios de apoio. Isadora apertou a mão de Clara, seu olhar refletindo admiração e orgulho. Você é incrível, disse em um sussurro baixo, mas cheio de emoção. Joaquim, percebendo a mudança na atmosfera, ficou furioso. Você está se expondo a um risco enorme, Clara. Não sabe que sua ousadia pode custar caro? A ameaça era clara, mas Clara sentia que havia cruzado um limite e não havia como voltar atrás. E se eu morrer, Joaquim? Ao menos estarei livre. Mas se você continuar com essa opressão, o que haverá de nós? Um futuro sem esperança? Isso não é vida. Clara respondeu, a paixão em sua voz ressoando com a força de sua determinação. A multidão começou a se agitar, e Clara percebeu que a coragem também era contagiante. Olhares de apoio começaram a se erguer, e a cena se transformou em um momento de resistência coletiva. Chega de medo! Chega de opressão! Alguém gritou, e a voz de Clara se uniu a essa declaração. Joaquim, percebendo que a situação estava saindo do seu controle, gritou com raiva. Vocês todos são fracos. O que vocês acham que podem mudar com palavras vazias? Mas Clara não se deixou abalar. Podemos mudar o mundo ao nosso redor, Joaquim. Acreditamos na liberdade. Acreditamos no amor que temos um pelo outro. As palavras dela reverberaram na mente dos presentes e o desejo de mudança começou a brotar entre os trabalhadores. A tensão no ar estava prestes a explodir. E Clara sabia que, independentemente do que acontecesse, tinha feito a escolha certa. Ela se virou para Isadora e sussurrou: Estamos juntas, não importa o que aconteça. E com isso, Clara se tornou mais do que apenas uma jovem fugida. Ela se tornou um símbolo de resistência, uma voz que desafiava a opressão. O destino delas estava prestes a mudar, e pela primeira vez a liberdade não parecia tão distante. Os pais nobres descobrem o romance lésbico. Ela foge e leva junto a escrava loira. A tensão no ar se intensificava à medida que Clara e Isadora se aproximavam da casa grande, cada passo ressoando como um tambor em seus corações. Os murmúrios dos trabalhadores que se aglomeravam no pátio se tornavam mais audíveis, e Clara sentiu que a coragem pulsava em suas veias. Era a hora de enfrentar não apenas Joaquim, mas a opressão que havia sido normalizada por anos. A ideia de ser vista, de desafiar o poder, era aterrorizante, mas mais aterrorizante ainda era a possibilidade de permanecer invisível. Quando Clara pôs os pés no pátio, os olhares se voltaram para ela. Os trabalhadores, homens e mulheres, pararam com suas tarefas, como se uma força invisível os tivesse paralisado. Havia uma mistura de surpresa e curiosidade em seus rostos. Aquela jovem, a filha do coronel, estava aqui, desafiando o status quo. Clara ergueu a cabeça, sentindo a presença de Isadora ao seu lado, uma âncora de apoio. Vocês conhecem Joaquim? Começou Clara, a voz embargada, mas decidida. Ele não é o único que deve ser ouvido. Nós, que trabalhamos, que suamos sob o sol, temos vozes também. Precisamos nos unir. Ela sabia que precisava abrir as feridas, expor a crueldade à luz. A expectativa pesava como a noite que os envolvia, mas ela estava disposta a arriscar tudo. O que ele faz com vocês não é certo. É hora de mostrarmos que não somos mais objetos, mas pessoas com direitos. Precisamos lutar. Joaquim, que até então observava de longe, se aproximou com um sorriso desdenhoso, como se a visão de Clara o divertisse. Olha só, a jovem idealista. Você acha que suas palavras vão mudar algo aqui? Você tem sorte de ter nascido em uma casa grande. Não sabe o que é a verdadeira luta. A ironia na voz dele era clara, mas Clara não se deixou abalar. Nesse momento, ela viu uma faísca nos olhos de alguns trabalhadores, um reconhecimento sutil de que suas palavras ressoavam. Joaquim, você sabe que seus dias de tirania estão contados. As pessoas estão cansadas do medo. Elas estão prontas para mudar. Isadora então se adiantou, com um brilho de determinação nos olhos.
Estamos aqui para exigir respeito, não só para nós, mas para todos que você tem oprimido. A dor de cada um aqui é a dor de todos nós. Essa declaração provocou murmúrios entre os trabalhadores. Clara percebeu que a semente da revolta estava sendo plantada. Ela viu rostos endurecidos pela luta, mas agora iluminados pela esperança. A mudança estava começando a brotar nas expressões fatigadas. Vocês realmente acreditam que podem me desafiar? A voz de Joaquim subiu um tom e ele olhou para os homens ao seu redor, buscando apoio. Mas algo havia mudado. Os trabalhadores estavam se unindo, não mais temendo a retaliação. Eles estavam prontos para lutar. Clara sentiu que a maré havia virado. Havia um homem, Pedro, que tinha sido um dos mais antigos trabalhadores da fazenda e que, por anos, suportara a opressão calado. Ele se adiantou, sua voz ressoando forte. Estamos cansados de ver nossas famílias sofrerem. Cansados de ser tratados como gado. Se você não nos respeitar, então não pode esperar que nós o respeitemos. Clara sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de adrenalina. Era um momento de união, um ato de coragem coletiva. A ira de Joaquim se intensificou e ele avançou, mas a comunidade, agora unida, não recuou. Clara percebeu que a dinâmica de poder estava mudando. As pessoas estavam se levantando e a coragem de uma começava a inspirar a todos. A atmosfera no pátio estava carregada de tensão, mas também de esperança. Vocês acham que eu tenho medo de uma multidão? O que pensam que vão conseguir fazendo isso? Joaquim desafiou, mas seu tom vacilava e Clara viu que a insegurança estava tomando conta dele. Vamos fazer isso juntos, Clara disse, sua voz clara e firme. Não estamos sozinhos. Precisamos nos unir para acabar com essa opressão. Precisamos ser a voz da mudança. E ao pronunciar essas palavras, Clara viu os rostos se iluminarem. As mulheres começaram a se posicionar ao lado dos homens, formando uma linha de resistência. A energia no ar era palpável e ela sabia que não havia volta. Joaquim, percebendo que perdera o controle da situação, tentou intimidá-los. Se vocês não voltarem ao trabalho imediatamente, vão se arrepender. Mas a ameaça soava vazia agora. Os trabalhadores, antes temerosos, estavam começando a se libertar do medo que havia sido intrínseco em suas vidas. A multidão começou a gritar palavras de apoio e Clara sentiu o poder da união. Quando Joaquim percebeu que estava cercado por aqueles que antes temia, seu semblante se transformou de arrogante para apavorado. Ele hesitou, e isso foi tudo o que a comunidade precisava. Clara viu a oportunidade se apresentar e avançou. Isso não vai mais acontecer. Vamos nos levantar contra você e o coronel Alencar. É hora de acabar com a tirania. Nesse momento de clímax, Clara e Isadora perceberam que a mudança estava ao alcance. O medo que antes dominava a fazenda estava sendo substituído pela coragem de lutar. Clara olhou para Isadora, seus olhos brilhando com uma paixão renovada. A partir daquele dia, a fazenda dos Pinheiros não seria mais a mesma. Clara e Isadora se tornaram símbolos de esperança e resistência, e a comunidade, antes fragmentada, estava se unindo. A opressão de Joaquim estava sendo desmantelada, e os trabalhadores começaram a se organizar, a se unirem em torno de um novo futuro. A jornada de Clara e Isadora ainda não tinha terminado, mas agora elas eram parte de algo maior. A luta pela liberdade e pela dignidade estava apenas começando, e a coragem de enfrentar a tirania iria ecoar por gerações. O que parecia mágico e opressivo estava se transformando em um impulso de mudança, e Clara sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A liberdade era um sonho, mas agora, com coragem e união, esse sonho se tornava cada vez mais palpável. Os pais nobres descobrem o romance lésbico. Ela foge e leva junto a escrava loira. O som da multidão crescendo em apoio a Clara e Isadora era uma sinfonia de coragem e determinação. Clara, em meio a esse mar de olhares, sentia que a adrenalina pulsava em suas veias. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornava uma realidade palpável. Ela havia desafiado não apenas Joaquim, mas toda uma estrutura de opressão que havia sido normalizada por anos. A casa grande, símbolo de poder e crueldade, agora parecia uma prisão em ruínas, prestes a desmoronar sob o peso da verdade que estava sendo revelada. É hora de tomarmos nosso lugar, Clara declarou, sua voz cortando o ar pesado. Nós somos mais do que meros objetos de propriedade. Somos seres humanos, com sentimentos, sonhos e direitos. O eco de suas palavras reverberava no pátio, e uma onda de murmúrios de concordância se espalhou entre os trabalhadores. Clara olhou para Isadora, que a observava com os olhos brilhando de esperança. Juntas, elas eram uma força a ser reconhecida. A presença de Joaquim, que antes parecia ameaçadora, agora era apenas um eco distante. Ele tentou manter a postura de autoridade, mas a insegurança em seu olhar denunciava seu verdadeiro estado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Se acham que podem me desafiar, estão enganadas, ele gritou, mas as palavras soavam vazias.
Clara percebeu que pela primeira vez ele não estava no controle. Você não pode nos calar mais. Isadora se adiantou, sua voz forte e clara. Estamos cansados de viver sob seu medo. Chegou o momento de nos unirmos e levantarmos nossas vozes contra a opressão. O fervor em suas palavras inflamou a multidão. Clara sentiu que a revolta estava finalmente se manifestando e a esperança de um futuro melhor começava a brotar entre os trabalhadores. A tensão no ar era palpável, mas não apenas de medo. Era a tensão de uma revolução iminente. Clara e Isadora, agora líderes de uma luta justa, estavam determinadas a não recuar. Elas haviam se libertado de suas correntes e agora estavam aqui para libertar todos ao seu redor. As vozes que antes eram sussurros agora se tornavam gritos de resistência. Joaquim, você pode ter o poder, mas nós temos a verdade, Clara afirmou, seu olhar fixo no capataz. E a verdade é mais forte do que qualquer chicote que você possa brandir. A multidão murmurou em aprovação, e Clara percebeu que a maré havia mudado. O medo que antes dominava aqueles rostos cansados agora era substituído por uma nova determinação. Mas Joaquim não estava disposto a desistir tão facilmente. Ele avançou, o olhar ameaçador, mas a multidão não se moveu. Clara sentiu o peso do momento. Era agora ou nunca. Se você quiser nos ferir, terá que passar por todos nós, declarou Pedro, o trabalhador mais antigo da fazenda com a voz firme. Ele se posicionou ao lado de Clara e Isadora, e outros começaram a se alinhar, formando uma barreira humana entre Joaquim e as jovens. A atmosfera estava carregada de tensão, e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aconteceria a seguir? A luta que se desenrolava ali não era apenas por suas vidas, mas por um futuro onde ninguém precisasse viver com medo. Não estamos aqui apenas por nós, mas por todos que vieram antes de nós, e por todos que virão depois, Clara gritou, sua voz ecoando na noite. Com um movimento súbito, Joaquim tentou intimidá-los, mas a coragem da multidão era contagiante. Clara viu os rostos de homens e mulheres que, por tanto tempo, haviam sofrido em silêncio, agora iluminados pela esperança. A opressão não pode mais ser aceita, Isadora gritou, e o coro de vozes se elevou. É hora de exigir dignidade e respeito. Com a pressão se acumulando, Joaquim percebeu que havia perdido o controle. Ele hesitou, buscando apoio entre os homens ao seu redor, mas encontrou apenas olhares desafiadores. A força da união, a força daquele momento, era mais poderosa do que qualquer chicote. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A revolução estava prestes a acontecer. Vamos fazer isso juntos, Clara exclamou, levantando os braços. Não estamos sozinhos. Precisamos nos unir para acabar com essa opressão. O grito coletivo da multidão fez o chão tremer. Aquela era a hora da verdade, o momento em que a mudança finalmente se tornava possível. E quando Joaquim, em um último ato de desespero, levantou a mão para atacar, Clara deu um passo à frente, segurando a mão de Isadora. Não precisamos mais ter medo. A liberdade é nossa e não vamos deixar que você a roube. O impacto de suas palavras ecoou e a multidão avançou, unida e imbatível. Naquele instante, as correntes que os prendiam foram quebradas. O pátio da fazenda dos Pinheiros se transformou em um campo de batalha pela dignidade, onde cada grito de resistência ressoava como um hino de libertação. Joaquim, cercado pela ira coletiva, percebeu que seu tempo havia acabado. Ele recuou, impotente, e a multidão se lançou à frente, reivindicando seu direito à liberdade. Clara e Isadora estavam entre eles firmes e determinadas. Elas não eram mais apenas a filha do coronel e a escrava loira. Eram símbolos de uma luta maior. E à medida que a noite avançava, a esperança florescia. O legado de coragem que elas estavam criando não apenas mudaria suas vidas, mas também deixaria uma marca indelével na história da comunidade. Os dias seguintes foram repletos de desafios, mas Clara e Isadora se tornaram líderes naturais, guiando os trabalhadores na luta por seus direitos. A comunidade começou a se organizar, a reivindicar melhorias nas condições de trabalho e a exigir respeito. A mudança estava no ar, e a luta pela dignidade havia se tornado uma chama que não poderia ser apagada. Clara olhou para Isadora ao seu lado, sentindo que juntas eram capazes de enfrentar qualquer desafio. Elas tinham uma missão, não apenas para si mesmas, mas para todos aqueles que haviam sofrido em silêncio. O futuro que antes parecia sombrio agora brilhava com possibilidades. Anos se passaram, e a mudança que Clara e Isadora iniciaram reverberou por gerações. A Fazenda dos Pinheiros, antes um símbolo de opressão, tornou-se um espaço de resistência. As histórias de coragem e luta começaram a ser contadas, e a memória de Clara e Isadora se tornou eterna, inspirando outros a se levantarem contra a injustiça. A luta pela dignidade e pelos direitos humanos nunca termina, e enquanto houver vozes a serem ouvidas, a história de Clara e Isadora viverá. Elas mostraram que a opressão pode ser desafiada e que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar.
E assim a memória dessas duas jovens corajosas será sempre lembrada, um legado de amor e resistência que ecoará através do tempo.